Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Roberta Rosenburg, que é CFO do grupo Husqvarna. Roberta, muito obrigada pela tua pronta vontade de ajudar, tua pronta resposta. Você foi rápida, desejosa de participar. Muito obrigada. Isso é gostoso, isso é bom. E é gostoso saber que tem pessoas que desejam dividir conhecimento. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Roberta, conta pra gente como é que você chegou nessa posição de CFO. Conta pra gente um pouco da tua história profissional. Tá? Isso é até interessante, tá? Porque quando eu comecei numa empresa alemã e eu comecei como assistente administrativo. Trabalho temporário de 2 meses, tá? E eu fazia atendimento telefônico. Uhum. Eu ficar 2 meses e realmente não tinha posição. Eu fiquei nessa empresa 13 anos. Então, eu formei todo o meu conhecimento nessa empresa, tá? Então, eu saí de lá como head de finanças. Então, todo um crescimento dentro da empresa, passei para ser analista, passei para ser... e eu tinha uma facilidade com números muito grandes, sempre foi o meu desejo ir para a área de finanças. É. Então, eu passei como analista, depois gerente, depois um head, e até que a última vaga foi um head de finanças. Depois dessa oportunidade, desse crescimento todo, né, eu sentia uma necessidade de conhecer outras coisas, né? A empresa eu passei por duas áreas totalmente diferentes. Então, passei por uma área de telecomunicações, que hoje a gente pode falar que é a área de TI, né? E passei por uma área de eletromedicina. Então, são duas áreas diferentes e que a questão de ser financeira te proporciona passar por empresas diferentes, né? Porque o financeiro, o técnico não muda. Uhum. Essa eu tinha uma necessidade de procurar outras coisas diferentes, aí eu fui para uma empresa menor aqui no Brasil, alemã também. Eu saí de uma empresa gigante com uma estrutura e fui para uma empresa super pequena onde eu tinha que fazer tudo. Uhum. Foi um aprendizado muito grande, que eu falo para todo mundo que todo mundo tem que ter esse tipo de experiência, porque você tem que colocar a mão na massa, você tem que aprender fazendo, e não tem com quem contar, né? Então, você acaba tendo que fazer aquilo rodar. Então, a implantação de sistema, não tinha sistema, era tudo feito em planilha de Excel, então você vai implantar um sistema, você vai aprender um monte de coisa. Estava depois de 3 anos, já tinha acabado de implantar um sistema, eu fui convidada para uma empresa de prestação de serviços, que era totalmente diferente do que eu já tinha feito, porque eu sempre trabalhei em indústria, né? E aí eu vou para uma empresa de prestação de serviço, onde o meu estoque é pessoas. Então, você imagina para uma financeira, onde o estoque é pessoas, então a gente vai para uma área totalmente distinta e totalmente o controle é muito mais difícil, né? Então trabalhei nessa empresa durante 3 anos e onde eu recebi o convite de ir para a Husqvarna para ser CFO Latam da Husqvarna, onde eu faço o reporte, né, de todos os países da América Latina. Então é um desafio também muito grande que eu aceitei e voltei, né, para o meu cantinho preferido, que é a questão da indústria, de certa forma, é mais confortável para mim, né? Apesar de serviço ter sido um aprendizado muito grande, mas, querendo ou não, é mais confortável para mim eu ter uma área de indústria, de processos, do que pessoas. Então, para mim, é um pouco mais confortável voltar para a área, mas também foi um desafio, eu aprendi muito. Então, essas mudanças, assim, financeiro tem muita oportunidade de aprender. Você pode ser de uma empresa totalmente diferente da outra, que o seu rende é a mesma coisa, seu trabalho não muda, né? Mas você vai mudar as características da empresa, isso é interessante. Verdade. Roberta, na nossa conversa prévia, a gente falou sobre várias coisas, e eu costumo dizer que eu sou privilegiada, né? Porque eu tenho esse momento, mas eu tenho momentos anteriores, e a gente falou quanto que finanças é assertivo, né? Bastante cartesiano, é um ambiente onde não pode ter dúvidas, os números falam por si.
E a pergunta que eu tenho é: dá para falar sobre amor e número no mesmo momento? Como é que é essa gestora? Como é que você faz a sua gestão? Dá, tá? Porque assim, eu sou muito assim, humana, né? Eu vejo as pessoas, eu quero ajudar, eu quero ver, fazer elas crescerem. Eu sempre que tenho oportunidade, eu tento puxar alguém da equipe. Eu até falo com elas, conversa comigo, onde você quer chegar, qual processo você quer fazer, porque eu acho que depende muito da pessoa querer também, né? Ela querer atingir uma vaga ou não. Eu acho que é a questão de empatia, de hoje no mundo de finanças você tem que ter, porque senão você não tem a equipe do seu lado. Então, isso é muito importante em qualquer área, não seja de finanças, que é mais frio, que nem todo mundo fala, só que eu posso dizer que a minha equipe não tem nada de frio. É a mais animada da empresa, então podemos dizer dessa forma. Então, a gente é bem pessoas, tá? A gente cuida muito das pessoas porque a gente quer um ambiente legal, e para ter um ambiente legal, a gente precisa de pessoas, não tem jeito. Você pode ter uma super empresa, mas se você não cuidar das pessoas, você não tem um ambiente. E hoje, para mim, é muito mais importante um ambiente bom do que até um salário melhor, sabe, eu acho que a questão do ambiente é muito importante. E eu acho que para todo mundo, até o turnover reduz, a questão de aprendizado, a evolução da empresa é muito maior. Então, é muito importante isso. Se você não tem isso, se você não tem empatia, que você não tenha essa questão com pessoas, né, o cuidado com as pessoas, eu acho que isso é muito importante. E são pilares da inteligência emocional, né? Relacionamento humano, relações interpessoais, né? Empatia são pilares da inteligência emocional. Sim. Se a gente for para a corporação, esse mundo quente, né? Assim, ambíguo, cheio, que borbulha, com bastante competição interna e externa, que reage de acordo com geopolítica, finanças, então deve estar sempre de olho para entender o que está acontecendo. Esse ambiente difícil, né? Porque a gente tem que fazer as nossas entregas, né? A gestão não muda, a necessidade de se fazer gestão não muda. Como é que a gente faz essa gestão mais humana? Como é que a gente faz os controles que precisam ser feitos de uma forma mais humana? É possível fazer isso? É possível, porque assim, o controle você vai ter que fazer, o seu trabalho você vai ter que fazer, você tem que entregar números, principalmente a parte de finanças, né? Se você precisa entregar números. Mas quem faz aqueles números são as pessoas. Então, tem que ter um cuidado com as pessoas, e hoje eu tenho a sorte de estar numa empresa que tem esse cuidado com as pessoas, tá? A gente toma muito cuidado com as pessoas, como a gente se porta, a gente usa algumas ferramentas de para saber como reportar fazer um feedback com a pessoa, como reportar o processo. Tem dia realmente que está estressante, tem muita coisa para fazer, mas isso não pode ser todo dia, né? Isso não pode ser diariamente. Você tem os altos e baixos da corporação, onde vai ter umas cobranças internas, isso é fato. Hoje não existe lugar sem concorrência, não existe lugar sem cobrança, você vai precisar fazer, mas você tem que muito olhar para o momento daquela pessoa. Não adianta cobrar uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho reuniões semanais com a minha equipe, com a minha gerência, para saber como anda cada pessoa do grupo, para saber se alguma pessoa está passando por algum momento delicado. A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente já está 1 ano em casa, nós estamos desde março do ano passado em casa. Então, durante esse período todo, teve pessoas que passaram por situações muito complicadas. Então, você tem que olhar de um jeito diferente, você tem que ser humano, você tem que vestir o sapato dela para ver onde o calo está apertando. Então, assim, são esse tipo de coisa que eu acho que é questão de ser humano, né? Olhar com a visão do outro. Então, a gente costuma muito fazer isso. Tem pressão? Tem. Tem coisa para entregar? Tem. Muitas coisas eu até assumo isso, tá? Eu mesmo vou lá, ponho a mão na massa e faço, porque eu sei que aquela pessoa não está no bom momento, e não adianta. Então, Você sai da sua posição. Isso é compaixão, né? Você sai da sua é, posição e vai de uma forma mais horizontal, mais próxima, ajudar, né, o time. Não, e o bom na nossa empresa é o seguinte, que somos muito próximos, tá? Essa questão de hierarquia, eu sei que existe,
né, que a gente tem, mas assim, eu sou muito próxima, eu sou uma líder que eu desço junto com eles, e eu falei isso no início, quando eu cheguei na empresa, eu falei, não se assustem, porque eu vou pegar um banco e vou sentar do seu lado. Então, às vezes, eu pego um banco, sento do lado do analista, ele me olha assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Mas eu sou assim, eu gosto de sentar, de ver gente, conversar com as pessoas, de ver o que está acontecendo, né? Logo que eu assumi, eu fiz uma lista de atividades, de tarefas, de desejos que eles queriam. Conta o que você acha da empresa, dos problemas que tem na empresa, do que você queria, e eu fui anotando tudo isso. Hoje eu mostro para eles, eles falam, nossa, como a gente conseguiu tanta coisa. Então, assim, as coisas mudaram. Não, e eu então, acho assim, que é gostoso quando, quer dizer, talvez eles se assustem num primeiro momento, depois que acostuma, tudo bem, né? Depois que conhece, mas a hora que você vai, senta junto e vai trabalhar junto, você cria elo emocional, né, Roberta? E assim, você escuta eles sem filtros, né? Você está mais próximo realmente. não, e tem a questão também, por exemplo, que tem muita, né? Não é que eu estou falando que está certo ou que está errado, mas tem gente que dá o trabalho, mas não faz, tipo assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Walk the talk. Mas eu prefiro muito mais dar o exemplo, né? Muitas vezes a minha equipe ficava até altas horas da noite, eu ficava junto. Eu sentava com eles para fazer o relatório. Então eles me olhavam assim, falando: como? Ela está sentando comigo para fazer o relatório? Sentava com eles para entender a dificuldade, o que a gente precisa para melhorar. Se você não tem essa, né, essa iniciativa, muitas vezes você tem uma distância muito grande das pessoas. E eu acho que para você enxergar realmente o que está faltando na empresa, o que precisa melhorar, eu acho que essa proximidade com as pessoas, eles vão comprar a briga junto com você. Então, eu acho muito interessante. Então, E aí, no dia seguinte não precisa revisar o relatório, né? Porque você já fez junto, então você já está tudo ali, trabalho colaborativo. Não é? Porque normalmente isso acontece, o pessoal fica até tarde no dia seguinte, você tem que revisar tudo, porque né, as ideias são diferentes. Que legal isso. Isso é muito não, legal. Não, e você mostra onde você quer que eles cheguem, né? Então, assim, eles vão aprender que na próxima vez eles vão fazer muito mais fácil, muito mais assertivamente do que se eles tivessem feito sozinhos. Então, esse tipo de acompanhamento próximo, eu sou de fazer muito isso, tá? Não vou falar que eu todas as atividades de todo mundo, que nem eu falei. Nem é possível, não é? Tem gente na equipe que é muito melhor que eu, né? Assim, mas a gente tem que dar valor a todo mundo. Eu acho que cada um tem o seu valor ali dentro e cada um é responsável por aquela atividade. E você tem que deixar a pessoa trabalhar. E se ela precisar de ajuda, que ela te chame e você consiga ajudar. Então, eu acho que é isso. Da autonomia também, né? Das pessoas. Sim. Roberta, e olhando para o lado das pessoas, dos times, a gente sabe que dentro das corporações tem muita gente técnica, né? Seja na área que for, finanças, tem um pessoal bastante especialista. Na sua opinião, o que pode impedir ou dificultar um especialista a desejar desenvolver competências comportamentais, pensando em inteligência emocional, ou se você acredita que as coisas fluem com mais facilidade, o que você acha? Eu acho assim, depende de pessoas, né? Não é uma coisa, não é um preto no branco que a pessoa que é um ótimo especialista vai virar um gerente. Gente que é especialista, ela não quer virar gerente, ela não gosta disso, né? E você tem que respeitar. Agora, tem gente que gosta desse lado humano. A partir do momento que você vira gerente, você deixa de um pouco de ser técnico. Você sabe a base, porque que nem meus pais falavam, você tem que saber para poder mandar, porque senão você não consegue, né? De certa forma. Mas eu acho que é o seguinte, tem pessoas que não querem virar gerente. Elas querem ficar naquele de especialista, para elas tá bom. E a gente tem que respeitar isso, né? São felizes, né? Estão felizes naquela posição. Se você colocar ela com uma posição de gerente, ela pode frustrar totalmente. Então, você perde o especialista e você perde o gerente, né? Você perde o ótimo profissional que você tinha. E você pode ter uma evolução de carreira sem precisar virar gerente. Você consegue
ótimo especialista, né? Então, eu acho que isso depende muito da pessoa. E hoje em dia, a gente já consegue perceber se a pessoa tem jeito para gerência ou não, né? Se a pessoa, como é que ela delega para um par, ou como ela pede uma ajuda para uma outra pessoa, como é que você faz atividades em grupos, porque geralmente a gente faz esse tipo de coisa, vamos pensar numa inovação. A gente monta um grupo para pensar na inovação. Porque a gente vai mudar nesse processo, nesse fluxo. E coloca essa pessoa, de certa forma, testa. Você pode até testar ela como uma owner do projeto, para ver como ela vai se portar, né? Se você ainda está em dúvida. Mas eu acho assim que você consegue perceber se a pessoa tem esse tato com pessoas. Não adianta você colocar uma gerente ou uma diretora ou um diretor que não tenha tato para pessoas hoje. As coisas não funcionam como era antigamente, né? Eu já tenho mais de 20 anos de carreira, então hoje eu sei como as coisas funcionam e como era no passado. Então, no passado, a gente tinha muito aquele chefe que falava, você vai fazer isso, né? E gritava na sala, batia na mesa, e a gente era super submisso, e a gente, ok, vamos fazer, né? E ficava todo mundo trabalhando. Submissos, né? A gente se calava e que se calava e de vocês se falasse alguma coisa, né? Naquela época. Hoje é muito mais participativo, né? As pessoas conseguem muito mais participar. E aí fica mais fácil de você perceber se a pessoa tem esse lado de gerência ou não, tá? E não é questão de ser tímido, de não ser tímido. Eu sou super tímida, eu tive que lutar com isso na minha vida para conseguir chegar onde eu tô, né? Então, assim, eu era super tímida, era super calada, e eu tive que lutar com isso. Eu quero ser diretora, então eu vou ter que lutar e vou ter que me aparecer. Então, esse tipo de coisa depende muito de cada pessoa. Se a pessoa quer, ela vai conseguir, você vai treinar ela para ser. Mas tem gente que ou que não tem jeito. Então, ali ela fica, sem problema nenhum. Hoje não existe mais problema nisso. Então você percebe essa transição, né? De que agora é algo mais relacional, vamos dizer assim, né? Sim, é mais relacional. E sem ter esse tato para pessoas hoje não funciona mais. Tá? Então eu vejo muito, principalmente, você vê, eu estou falando de finanças, que é uma área super, o pessoal fala que é fria, né? Fria, né? Populista, vamos falar assim, eu falo que às vezes eu deixo o pessoal, pode me falar que eu sou a bruxa. Então, é uma área binária, né? Porque o 0 é 1 e não... Então, assim, principalmente o pessoal de vendas não gosta muito, né, de finanças aí e tudo. Mas, assim, percebe, se a gente não tem tato para pessoas, para os pares, para as pessoas da equipe, não precisa ser os seus diretos, né? Você pode ser os pares, pode ser o seu chefe. Se você não tem esse tato, é muito difícil você conseguir crescer. É muito difícil. Você precisa ter esse tato para pessoas hoje, você precisa fazer as pessoas evoluírem, e não evoluírem em questão de carreira, de posição, evoluir como pessoas, como profissionais, né? Eu até falo com eles, conversa comigo, você quer em qual posição? Vamos conversar, vamos ver se você ainda... quais as qualidades você precisa crescer para chegar lá? A gente se ajuda, eu conto um pouco da minha trajetória para eles, porque nem sempre são flores, né? A gente levou muito tombo na vida, a gente conhece, a gente sabe como foi. Então, não é, deu sorte, está lá em cima. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que esforçar. muita coisa. Esforço, dedicação, É. insistência, né? Às vezes um pouquinho de teimosia também, né? Sim. Sim, e esse tato com pessoas é essencial, porque se você não escuta as pessoas, e eu sempre falo, você tem que treinar alguém para a sua posição para você poder crescer. Então, não adianta você esconder as tarefas, né? Esse cantinho aqui é meu, ninguém toca. Porque antes a gente via muito disso, né? Esconder Então, informação, né? Você não conta. não vou passar informação, porque só eu sei, aí todo mundo fica dependendo de mim. Isso não funciona mais também, né? E, por exemplo, as diretorias hoje, ninguém tem medo de perder uma pessoa que segura a informação. Isso, tá? Então, a gente prefere muito mais a pessoa que compartilha a informação, que ajuda as pessoas a crescer, porque se você só vai crescer se alguém estiver preparado para assumir o seu lugar.
Isso é uma coisa interessante que você falou, porque a gente está falando que a inteligência emocional ela é bastante importante para líderes, né? Mas mesmo os técnicos, eles também precisam ter, porque como você falou, se eles não trabalhar de forma colaborativa, vocês não têm medo, né? Assim, eu digo, a organização não tem medo de tirar alguém que não está colaborando, né? Sim. Então, assim, um dos nossos key behaviors, né, que eu falo, é colaboração. A gente tem 3, então um deles é colaboração, e justamente por causa disso, né? A gente precisa colaborar com as outras pessoas, e você não cresce se você não colaborar com uma pessoa para aprender o que você faz. Se você é muito bom naquilo e só você sabe fazer, você não cresce. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender. Hoje elas já sabem, sabe? Existe algumas pessoas que não querem escutar esse tipo de coisa, mas hoje elas já sabem, elas já têm essa visão que para eu crescer eu preciso ter alguém preparado para o meu lugar, porque senão eu perco a oportunidade. Verdade. Né? A sucessão, É. Essa questão de sucessão é muito importante. E você que é de finanças, eu acho que conflito todo mundo tem, mas a área de finanças deve ter um tempero especial para conflitos, né? Sim. Todo mundo deve precisar da aprovação de finanças para alguma coisa, né? Com certeza. Conflito aí é o que não falta. Como é que faz gestão de conflitos, pensando em aspectos da inteligência emocional? Como é que a gente faz isso? Existem vários casos que eu conheço, né? Que eu já participei de vários, porque falar finanças nem sempre a gente pode fazer tudo que as pessoas querem, né? Então, assim, eu quero dar crédito para um cliente, eu quero liberar prazo de pagamento, eu quero. Então, assim, não dá, tem regras que a gente precisa seguir, e finanças é aquela regra, né? A contabilidade não dá para ser uma contabilidade criativa. Eu tenho regras que eu preciso seguir, alguns internacionais que eu preciso reportar. Então, a gente tem muito essa questão do conflito, né? Porque as pessoas acham que a gente pode fazer o que quiser, criatividade é mil. E não pode, né? A gente tem regras claras que a gente precisa seguir. O que eu faço muito é comunicação, tá? Então, o que a gente faz muito? A gente explica o motivo por que eu não posso fazer. E por que a gente está fazendo isso? Então, assim, às vezes eu falo assim, se a gente continuar a dar crédito para um cliente, pode ser que a gente mesmo vai enforcar aquele cliente, porque ele não tem condição nem estrutura de ter aquele montante de crédito. Então, a gente explica o lado financeiro. Eu não posso fazer esse lançamento, porque existe uma regra contábil, XYZ, que me pede para fazer isso. Só que a gente fala de uma forma mais... como é que fala? Uma forma mais diária, dia a dia, né? A gente não fala tão... assim, para o pessoal poder entender. Não é que mesmo de contábil, né? A gente fala... Eu sou muito de falar, de melhorar essa comunicação do dia a dia para as pessoas entenderem. Porque se fala muito... aquele balanço do demonstrativo e do DSO... Você começa a letrinha de KPI, de finanças, que a pessoa fica só olhando assim para você. O que você está falando, né? Então, assim, pessoas que já têm muitos anos de empresa, elas não sabem o que significa aquelas letrinhas. A gente já está acostumado, então, de certa forma, é bom falar de uma forma mais diária, do dia a dia. Como é que é isso? Por que isso? Uma linguagem que chega no coração mesmo, né? Porque o outro precisa entender. Eu estou tentando te ajudar, tá? Eu estou tentando te ajudar. Olha lá, eu vou te ajudar por causa disso, disso, disso. Então, a gente costuma muito explicar. E essa comunicação eu falo muito com a minha equipe para ter com as outras equipes também, para eles entenderem. Isso é interessante a sua postura. Eu estou tentando te ajudar, eu não estou aqui negando. Tem algumas regras que eu preciso seguir, até no final do dia eu não faço o que você deseja, mas eu estou aqui tentando te ajudar, né? Exatamente. Vamos conversar. Precisa de um tempo para eles entenderem que realmente aquilo faz sentido, né? Não vai ser naquele momento que você falou não, que eles vão entender, mas vai ser no momento futuro, que realmente ele vai falar, nossa, não é mesmo que funcionou aquilo? Tem que olhar um filme, né? Talvez mostrar esse filme, né? Para falar, olha, a gente está indo, estamos indo para cá, então... Isso eu faço muito com a minha equipe. Eu falo, gente, vamos para esse lado, porque isso, para a gente fazer isso.
Quando passa mais ou menos um ano, eu mostro para eles, olha aqui o que a gente fez. Olha aqui, sabe, aquelas tarefas que vocês reclamavam tanto que era manual, olha como é que já está. Então, para mostrar também para eles a evolução, porque todo mundo gosta de melhorar, ninguém gosta de ficar apertando o botão, vamos falar assim, esse lado operacional, ninguém gosta. A pessoa quer evoluir, quer fazer uma análise, quer fazer uma... Então, o que a gente faz? A gente tenta inovar. Inovar como? Tirar essas atividades operacionais. Hoje a gente está mexendo com robôs na empresa. Então, por exemplo, atividade operacional. Baixa um arquivo, salva nessa pasta. Por que eu tenho uma pessoa para fazer isso? Baixar um arquivo e salvar na pasta. Eu posso aproveitar ela de outra forma. De outra forma. Mais inteligente. Então, eu não quero ninguém apertando o botão. Eu falo muito isso com a minha equipe. Então, quando a gente fala de inovação na equipe, eles ficaram super incentivados, sabe? Eles compraram a ideia totalmente, inclusive foram eles que sugeriram os primeiros projetos de inovação, exatamente porque ninguém quer apertar botão, todo mundo quer evoluir. E aí, você fazer uma análise, uma coisa que um robô não faz. Né? Trabalhos mais maçantes, para quê? Eu acho que a pessoa mesmo deseja coisas que ela possa construir, né? Criar Exatamente. algo. E você que precisa hoje, falando de back-office, né? Que eu estou no back-office, então, no back-office você precisa incrementar, crescer a produtividade do back-office, porque hoje é muito difícil ter uma vaga nova em back-office, né? Então, assim, tem aquelas vagas, o negócio cresce, mas você tem que aumentar a produtividade. Como você aumenta a produtividade? Aumentando a automatização. Não tem como. Então, você precisa aumentar a automatização para as pessoas começarem a fazer análise. Então, eu falo muito com isso com a minha equipe. Eu não quero ninguém apertando o botão. Eu quero que você pegue esse relatório e faça uma análise e me entregue uma análise desse tipo, entendeu? Pessoas que consigam entender as informações, né? Exatamente, porque senão você vai, tipo, né, apertar 2 parafusos. Você vai apertando parafuso todo dia. Uma hora você não consegue mais ficar ali. Uhum. E como é que a gente faz esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Eu acho que assim, tudo que eu fiz, né, eu deixo eles comprarem a ideia, né? Então, assim, muitas vezes a ideia vem até deles, tá? Eu tento orientar, fazer uma orientação, de certa forma, mas a ideia vem da própria equipe. Então, o que me incomoda? O que eu não gosto de fazer hoje? O que eu faço de maneira operacional que eu não preciso pensar? Então, aí eles mesmos sugerem os projetos de automação. A sugestão de projeto de automação hoje não vem da diretoria, não vem das gerências, vem dos analistas. Então, o que me incomoda de fazer no dia a dia? O que me gasta mais tempo de fazer que eu poderia estar fazendo alguma coisa para contribuir para a empresa? Eles fazem toda uma análise de processos e aí oferecem mesmo um projeto que pode trazer. Sim. Sim, legal. E aí esse projeto é analisado, né, pela diretoria, pelos gerentes, principalmente, muitas vezes só chega até o nível do gerente, e aí eu faço como a parte de TI também fica comigo, né, faço É verdade, não deixa, finanças TI, a gente apresentar diferente. Então, aí a gente faz uma análise de todos os projetos para saber qual vai primeiro, porque todos, mas tem que ver qual que é a prioridade. Então, essa é uma questão também que precisa poder de decisão de qual vai primeiro, qual vai impactar primeiro o nosso processo, né? E aí eu posso entender, então, que para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa é fazendo eles fazerem parte do negócio, né? Eles mesmos constroem aí. E eles saem um pouco da zona de conforto, né? Porque eles não estão fazendo aquela atividade diária de todo dia. Então, eles saem da zona de conforto. Eu vou ter que aprender coisa nova. Muita gente não gosta de mudança, né? Então, tem aquele lado daquela pessoa que também não gosta de mudança. Mas eu vou aprender uma coisa nova, eu vou evoluir, Então, e esse tipo de, né, de cenoura que a gente vai colocando é muito interessante porque a pessoa sai um outro profissional. Então, essa experiência é impagável, eu falo, né? Não é um curso de MBA, não é a prática no dia a dia que consegue te proporcionar uma evolução enorme.
Então, hoje você vê a postura deles hoje é totalmente diferente, né, desse tipo de processos. Eles não têm aquela questão, aquela resistência, eu não vou fazer esse processo, porque senão vão tirar a minha posição. Tá. Isso não existe na minha equipe, tá? Porque eles sabem que aquele processo vai evoluir para eles evoluírem o trabalho deles. Porque eu É para um benefício, né? Eu acho que eles enxergam, talvez a ideia tenha vindo do time, né? Então, o time enxerga o benefício, o valor daquilo, e talvez até as pessoas que tenham mais dificuldade com mudanças, quando enxergam o benefício, talvez participe, né, com mais facilidade. Porque sempre tem gente que não gosta muito de mudar, né? Que... Sempre tem, toda empresa. Todo lugar. Mas talvez sejam envolvidas, né, com o grupo, né? Sim, sim. E é impressionante, a gente acha que muita gente tem essa resistência à mudança, hoje é a minoria, tá? A maioria quer mudar, a maioria quer evoluir, a maioria quer ver eu quero aprender coisas novas. A moçada hoje, né, é da era digital, então a gente começou naquela era analógica, onde a gente os sistemas eram todos em DOS, né? Que olha, Faz contando a tempo. minha idade aqui. Mas os sistemas eram muito, né, arcaicos, vamos falar hoje. E hoje a moçada tem o iPhone, tem, É né? tudo intuitivo, né? Você não precisa nem pensar muito. Você não precisa pensar muito. Então, eles não querem aquela coisa arcaica mais, eles querem evolução. E eles sabem que eles precisam evoluir junto com a empresa. Então, isso é bem interessante, não adianta. Hoje, o pessoal gosta de mudança mesmo, eles gostam de evoluir, eles gostam de automação, e você tem que estar sempre ali junto com eles, pedindo para mais automação, mais novidades, para, inclusive, eles ficarem, né, na empresa. Porque se for uma empresa chata que não deixa eles evoluírem, eles não vão ficar. E aí vai ter uma outra empresa mais legal do lado, né? Você tem que observar esse ambiente, essa questão do bem-estar também, né? Da inovação, do interesse para que as pessoas desejem estar aí, né? Com certeza, com certeza. E o que um líder não deve fazer, porque se fizer, a pessoa não vai querer mais ficar aí. Eu não quero mais ficar aqui, não. Isso é difícil, mas a gente pode ir lá naqueles líderes quando a gente, principalmente quando eu comecei, né? Aqueles líderes antigos, hoje eles não têm mais, espaço, né? Não tem mais espaço. Eu acho que qualquer pessoa que faz parte daquele líder, faça o que eu falo, não vai acontecer. Se a pessoa não dá um exemplo, ninguém fica na equipe. A pessoa que não tem educação com os funcionários, ou que não trate bem os funcionários, porque a gente conhece gente assim, né? A gente já teve experiências assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas não suportam isso mais. Então a pessoa não fica mesmo. Então, você tratar bem funcionário, tratar bem as pessoas, é uma coisa assim, eu acho que é o básico, né? É uma questão até de educação. E eu acho que antigamente isso não tinha um respeito pela pessoa, né? A pessoa tinha, por exemplo, tem filho, tem que ir embora mais cedo porque tem filho. Antigamente, não, você tem que entregar o trabalho. Né? Para mim, você tem que entregar o trabalho, você vai ficar, não tem problema, você tem filhos. Então, a gente é muito mais lado pessoas desse lado. E eu acho que se hoje a pessoa, né, o líder, não tem esse lado de pessoas, eu acho que ele perde muito a equipe. E ele acaba, o turnover é muito alto, pode até ficar na posição, dependendo do que for a pessoa, né? Dependendo do tempo que ela está na empresa e tudo mais, do que ela mostra de resultado, mas a equipe não fica. A equipe sai. A equipe sai. Talvez até fique por um período, no sentido de que, por exemplo, agora a gente está num momento econômico péssimo, com poucas oportunidades, então talvez a equipe até aguente um pouco, mas na primeira oportunidade vai sair, né? Sim, sai por causa disso, nem 6 por meia dúzia, né? Troca 6 por meia dúzia ou 6 por 5 até. Ou 6 por 5, só para estar num ambiente melhor. Estar num ambiente melhor. Então, assim, o ambiente faz muito, conta demais para
para os funcionários. Então, se você tem um ambiente bom, se você tem cuidado com as pessoas, cuidado com os empregados, se as pessoas percebem que aquele discurso realmente é real, que não é um discurso falso, porque, né, a gente tem empresas que falam que fazem, mas não fazem, e se a pessoa percebe que é um discurso real, ela fica, ela compra a briga com você, ela fica do seu lado. Então, eu vejo muito essa questão. Tem que ser legítimo, né? Porque senão as Tem. pessoas observam. Não dá só para fazer um curso qualquer, ler um livro qualquer e achar que sabe, tem que incorporar mesmo, né? E é a questão de experiência da gente, assim, a experiência que a gente tem, o processo que a gente passou na vida, isso tudo leva as pessoas também a ficarem no ambiente, a você ser colaborativo. Então, assim, depende muito, né, desse lado humano. Eu acho que hoje o lado humano é muito mais importante que qualquer lado técnico, da empresa ter nome, não ter nome, mas se não tivesse lado humano, as pessoas hoje, elas prezam muito mais por qualidade de vida. Então, se discute muito mais qualidade de vida do que a questão de salário hoje em dia, né? Então, a qualidade de vida é um fator que as pessoas levam muito em consideração. Então, se ela tem um ambiente tóxico, ela não fica. Ela não fica. Se ela não tem qualidade de vida onde ela está, ela não fica. Pode ser que até o salário seja melhor no ambiente com qualidade de vida, mas ela prefere ficar ali porque ela sabe que ela vai sair dali, ela vai para a academia, ou ela vai fazer passear com os filhos, ir para um cinema que gosta, ou passear num shopping, não agora, né, que a gente não pode fazer nada disso. Pode fazer nada. Mas na época que pode, as pessoas levam muito mais isso em consideração, a qualidade de vida, do que o próprio salário. Na verdade, ouvindo você, né, quando você fala de ambiente humano, assim, desse líder mais humano, na verdade, precisa ser alguém que valorize questões éticas mesmo, né, de valores mais morais, que tenham isso mais forte, porque se não tiver, ela não vai conseguir, né? Não vai. E é engraçado quando você tem isso, né, e as pessoas se sentem próximas a você, é engraçado que as pessoas começam a te imitar, tá? E não só do jeito que você, a postura sua, ela começa a te imitar, inclusive, do jeito que você vive, você vestir. Ah, que legal! Usam. Então, assim, de certa forma, você leva esse lado para as pessoas Você acaba também. virando um espelho, assim, né? Assim, as pessoas te observam, não sei se espelho é a melhor palavra, mas assim, alguém que a pessoa se espelha mesmo, né? Quero ser exemplo, parecida, né? Então, eu quero ser isso aqui, eu quero chegar aqui, eu quero fazer dessa forma. Então, você acaba sendo uma inspiração para a pessoa. Eu acho que o líder é muito isso hoje, né? Ele tem que ser uma inspiração para a pessoa trabalhar com aquele líder. E essa questão do exemplo, você tem que ter muito cuidado com a sua postura, do jeito que você trata as pessoas, porque aquilo é levado para os demais, tá? Então, assim, essa questão de inspiração, de exemplo, é muito importante, você tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado, né? Tem. É verdade. Aquela piadinha, assim, de que às vezes a pessoa não faz nada dentro da organização, né? Uma piadinha péssima, inclusive. Mas chega em casa, trata mal a esposa, ou o companheiro, porque acaba copiando. Em algum lugar ela vai copiar, né? Então, que seja realmente sem querer, um bom que seja um bom exemplo, né? Para que ela consiga refletir isso em outros lugares. Sem contar que a gente tem responsabilidade sobre como essa pessoa chega em casa, né, Roberto? Sim, a gente tem muita responsabilidade em cima disso. Então, aprendendo muito como a pessoa chega em casa, aí ela vai tratar a pessoa do lado mal, vai tratar o filho mal ou não, entendeu? Então, a gente tem muita responsabilidade. A responsabilidade social da empresa são muitas coisas que as pessoas não entendem ainda, né? Então, mais do que uma responsabilidade vamos falar, de vida econômica da pessoa, a gente tem uma responsabilidade social. Porque aí tem gente assim, nossa, mas tem essa pessoa na equipe que ela não rende, e eu acho que é um absurdo essa pessoa ficar aqui. Mas você sabe o que tem naquela atrás. Então, assim, é muito fácil as pessoas julgarem, né? Então, você não sabe da história da pessoa, você não sabe o que a empresa está desenhando para a pessoa. Então, os líderes hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas vêm de forma errada, né?
Então, esse lado. Então, existem aquelas pessoas que têm a gente tem um apelo mais social, né? A empresa, ela tem que ser responsável com isso também. Então, você tem que ter muito cuidado com todo esse processo, né? A empresa é responsável pelo lado social de todos os funcionários e dos familiares, não é só dos funcionários. Então, a questão, a responsabilidade é muito maior do que a gente pensa. É muito maior, é mais abrangente, né? É Sim, bem maior. bem maior. E você falou do não julgar, é que eu vou ouvindo suas palavras e aí vou conectando aqui. Você fala do não julgar. Para isso a gente tem que ter compaixão, né? Porque senão você vai dizer, sei lá, vai se posicionar de uma forma. Aí você vê a maturidade das pessoas, entendeu? Porque umas não julgam, ou umas entendem, ou simplesmente aceitam, tá? Pode não entender e aceitam, outras não, elas se batem contra aquele processo. Então, você vê que as pessoas realmente são diferentes, você tem que lidar com elas diferentes, a forma de conversar tem que ser diferente. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade, aquele jogo de cintura, de mudar a forma de falar com uma pessoa. Você não tem isso, você é só aquele líder daquele jeito, não podemos chamar de líder, vamos chamar de chefe, né? Então, o líder... observar cada um mesmo, né? Tem. Se você muda o jeito de falar com a pessoa, a forma, o cuidado de você falar, os exemplos que você dá, você muda, depende da pessoa com quem você está falando. A gente já falou bastante coisa, a gente falou sobre transformação, você aí de tecnologia também, né? Porque está com o chapeuzinho de TI, fora finanças. Não sei se é só isso, tem mais alguma coisa? Compras também, compras também. Pegou tudo um pouco. Pegou tudo aí. Não, são departamentos importantíssimos, né? Se a gente pensar, são pilares da organização, né? Então, com certeza. Né? E, então, você sabe a questão o quanto esse negócio de transformação é importante, o quanto isso não é nem importante, é atual, né? É diário, né? E pensando assim em futuros de trabalho, que todo mundo fala muito sobre futuro de trabalho, mas que a gente já está vivendo, apesar da gente já ter dado várias dicas desse líder, né? Mas como é que... O que você pensa, olhando de forma global, assim, o que o mundo, né, o que as organizações pedem de um líder, né? Seja ele ou ela, dessa pessoa, qual é o perfil dessa pessoa, nesse momento de transformação? Eu acho que é uma pessoa muito mais flexível, né? Não é uma pessoa, ela tem que jogar de uma certa forma para onde o barco está indo. Então, assim, você não pode ser uma coisa muito dura, um processo muito duro. Então, hoje o processo, aquele processo é válido, amanhã não é mais. E as coisas estão mudando muito rápido, né? As posições e as carreiras estão mudando de forma muito rápida. E você tem que acompanhar isso. Então, assim, algumas transições são muito bruscas, outras não, são mais suaves. E você tem que aprender a ensinar o seu funcionário a fazer essa transição também, né? Porque, por exemplo, aquela pessoa que só faz... Antigamente tinha datilografia. Então, teve que parar de fazer datilografia para aprender outras atividades, mexer no computador e tudo mais. Então, essa transição a gente já está passando, de certa forma, há algum tempo. A celeridade disso vai aumentar. Então, a gente percebe que a celeridade vai aumentar. E, por isso mesmo, você tem que lidar com seus funcionários, não a questão de apertar parafuso, né? É fazer essa inovação para eles terem a capacidade de fazer uma análise, porque, querendo ou não, a gente fala muito de inteligência artificial, né? Esse processo de inteligência artificial, mas para o robô mesmo, substituir um ser humano, né? Que a gente fala com emoções, com saber de jogo de cintura para lidar com vários tipos de pessoas, vai demorar muito tempo. Não vai ser agora, e todo mundo que trabalha nessa área de inteligência artificial, de robotização, fala isso, né? Então, eu acho que você tem que ensinar o seu funcionário a ter isso,
a ter esse tipo de análise, a ter esse jogo de cintura, porque ele vai precisar, né? Ele vai precisar para mudar a profissão, e a profissão dele vai mudar. Aos pouquinhos. Talvez tenha o que o robô não tem, né? Que é esse lado emocional, né? Sim, e o robô não vai ter isso tão cedo, né? A gente não vai conseguir criar emoção no robô. E esse tipo de emoção é muito importante para as pessoas. E, por exemplo, ela formou, por exemplo, eu formei em administração, mas eu posso chegar um dia e eu falo assim, não, eu quero quero virar, eu até poderia ser, né? Mas hoje eu sou finanças, 20 anos de carreira de finanças, eu quero virar RH. Isso é possível hoje. Eu quero fazer orientação de pessoas em finanças. Isso eu posso fazer. Então, hoje em dia é muito mais suave esse tipo de transição de carreira, né? Eu acho que as pessoas podem optar por umas outras coisas. Eu não estou feliz mais no que eu faço, então eu vou ver um outro lado, o que, que eu posso desenvolver. Então, depende de cada pessoa. Então, eu acho que hoje o mundo está muito mais preparado para esse tipo de transição do que antigamente. E hoje você tem o conhecimento mais fácil, né? Está muito mais acessível, está na sua mão, é só você querer aprender. Então, antigamente, eu acho que você tinha que ir para uma escola, você tinha que fazer um MBA, você tinha que... Hoje não, hoje você abre a internet, você pega seu celular e consulta várias coisas, você tem tudo na mão. Então, de certa forma, essa transição fica um pouco mais suave, um pouco mais fácil e mais acessível para todo mundo, né? Pessoas flexíveis, né? Que consigam se adaptar a essas Sim, transformações. lógico. Mas assim, eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais vão ser mais flexíveis. Não existe uma pessoa que não é flexível, que não gosta de mudança. Hoje, o pessoal mais novo, ele adora mudança, né? E muda Eles o tempo. desejam, né? For pensar, Eles se a querem. gente for pensar de 10 anos para cá, tanta coisa mudou, né? Telefone, celular. A gente nunca pensou que a gente ia falar com alguém na câmera, vendo a pessoa. Então, Waze, você pensou que eu não consigo viver sem o Waze. e antes eu tinha Mas não guia, tinha. né? Que todo mundo olhava no mapa. Então, é totalmente Tem que diferente. olhar mapa. É verdade. Mudou, e aí a mudança tá intrínseca. A gente hoje vive num mundo de mudança, não tá o famoso VUCA, né? É, Não tem. famoso. Em uma palavra, você consegue? A gente já falou várias aqui, boas palavras, mas em uma palavra você consegue definir essa boa liderança? O que eu sempre falo com a minha equipe foi um dos temas que a gente fez um seminário, é empatia. Empatia. Para mim, é você estar no lugar do outro, você conseguir ver tudo na visão do outro. Eu acho que isso vai te ajudar muito mais de como você lidar com aquela pessoa. Então, a empatia, para mim, é o principal de todos. E aí, ali da empatia, você consegue fazer uma comunicação fluir, você consegue ter o lado da pessoa, ser mais harmônico. Então, a empatia, eu acho que envolve muito mais coisas do que qualquer outra qualidade e tudo mais. E empatia está bastante relacionada com amor, né? Estou falando isso para puxar o gancho de como a gente começou a conversa, né? Se dá para falar sobre finanças e amor. Dá sim. Dá, né? Dá. Tem que ser hoje, não Tem tem que como. dar, né? Tem que estar. E para trabalhar em finanças, você tem que gostar muito. Então, você tem que ter amor, muito amor pelos números. Tem que ter amor em todos os aspectos, né? Pelos números e pelas pessoas. Pelas pessoas. É verdade. E caminhando para o final, Roberta, você já falou bastante também sobre esse pessoal mais novo que gosta de mudança, né? E que deseja, não só gosta, mas que desejam a mudanças e, e gostam dessa transformação e que não aceitam coisas que antigamente aceitavam, mas que a gente aceitava com mais facilidade, vamos dizer assim. Sim. Que mensagem você pode dizer para esses meninos e meninas que estão aí, essa geração Y e Z, que estão aí, e às vezes, já com poder de decisão, né? Alguns já com poder de decisão, com poder nas mãos. O que você pode dizer para eles?
O que eu posso dizer é o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo com eles, calma. Calma. De calma, porque às vezes eles querem crescer muito rápido, e para você crescer, você precisa de ter uma base, tá? Isso tudo que a gente passa e que a gente aprende na vida, a gente precisa de uma base. E não adianta montar um castelo, né? Então, em cima de uma base de areia, ela vai. Então, eu acho que a questão de ter a calma hoje em dia é que falta muito, porque hoje, como está tudo muito acessível, muito rápido, as pessoas têm uma pressa muito grande de chegar no topo. E às vezes o topo ele é cruel, ele né? Porque não é tão fácil, você tem que lidar com muita coisa, você tem que ter jogo de cintura. Então, o que eu falo com as pessoas, calma. Então, calma que você vai chegar lá, mas você tem que ter uma base para poder chegar lá. Então, eu falo muito isso com eles. Então, essa palavra calma, para mim, é o que mais eu posso dar de recado para eles. Você vai chegar lá. Se você quer, você chega lá. Mas você vai chegar na hora certa, porque se cair, depois o tombo é muito mais difícil de você recuperar. Com estrutura, né? Algo estruturado é melhor. Sim. E tem a hora certa para tudo. Não adianta querer ir antes, porque realmente, se você não está preparado para uma posição, é pior, você vai se expor de forma negativa, né? E o mercado, eu falo que o pessoal, o mercado é um ovo, todo mundo se conhece, tá? Incrível isso, porque é verdade, né? A gente acha que não, que não, que é algo maior, não, todo mundo se conhece. Não, o mercado todo mundo se conhece, então cuidado, você tem que ter uma calma, você tem que ter uma base para poder crescer em cima daquela base, né? O castelo ser construído em cima de uma base sólida. Então é o que eu falo muito, porque as pessoas têm muita pressa de chegar no topo, e isso é arriscado se você não tem essa base. E a base não é só teórica, é essa base de experiência. Eu acho que é que falta mais, porque a base teórica hoje é muito fácil você conseguir. A base de experiência não é qualquer pessoa que consegue. E eu não estou falando relacionada à idade, tá? Estou falando de forma geral. A experiência você pode ter com experiência com menos idade, mas precisa de uma experiência para poder crescer. Então, o que eu falo, pessoal, calma. Vai um pouquinho mais devagar. Roberta, muito obrigada de novo por você estar aberta, né, para esse projeto, por desejar participar, respondeu muito rápido, muito obrigada, é bom tê-la nesse projeto. Com certeza trouxe um tempero diferente. Um tempero mineiro, né, diferente. É verdade. Muito obrigada pelo convite, viu? tá, Luciana? Foi um prazer participar aqui com você. Até breve. Tchau.